aquela ideia ali da identidade extra. É. Partindo de que a síntese... Não, vamos ler primeiro para ver o que você está falando aqui. Peraí, deixa eu ler. Número 2, caracterologia. Eu quero entender isso. Número 2. Quero entender. FEP, a síntese da vida multidimensional. A identidade extra, a seriexologia. Não, está tudo em cima do lance. Está em cima do lance. Então, partindo do princípio que a síntese tem relação, a identidade extra tem relação, ou é vinculada com aquela tarefa que predomina da pessoa ao longo das intermissões, qual seria a identidade, qual seria a tarefa que predominou para o Zéfiro? A tarefa aí, nesse caso aqui, é o trabalho da consciência. Então, é a interassistencialidade consciencial. Agora, ó, só para esclarecer você sobre o negócio que eu não falei, nós estamos falando muita coisa sobre genoterapia e o processo de DNA, eu não falei. Existe uma coisa muito séria nisso tudo, mas eu também não achei jeito de colocar aí. O que é? Macrosoma. Pois é, como é que fica, por exemplo, o paramicrochip nisso aqui? Ele é muito mais lá dentro. Se fosse colocar, seria alguma coisa nisso. Mas ainda não está bem ajustado isso. Pois é. Então, aqui, está esquentando. O chicotinho queimado está esquentando, mas ainda não é o tchan. Agora, na questão, por exemplo, aqui a identidade extra, se não existisse, precisava de ser inventado. Porque ela é perfeita. Isso é que é o negócio que eu quero dizer. Sim, mas, por exemplo, vocês. Você comentou a interassistencialidade, ok. Mas isso, todo mundo mais ou menos que vai na identidade extra positiva, vai ter a interassistencialidade. Existe percentual de validade disso. Qual que é a sua especificidade? O nível profissionalizante e da maturidade do processo. Mas qual é a especificidade, ou qual foi a especificidade de assistência do Zéfiro? Porque tem a sua especificidade. Parapsiquismo. Escuta, vamos agora entender isso por outro lado. Aqui, ó. Eu falei que o Zéfiro veio para estudar o processo da consciência. Do ponto de vista do estudo da consciência, de todos esses conceitos primários ou mais evoluídos, tem um que é superior aos outros, que é aquele conceito que a consciência não é humana. Presta atenção, ela não tem sexo. Isso, então, o que é? É parapsiquismo. Então, pensa bem. Mas eu teria que pensar nisso. É a vida multidimensional. Está aí dentro. Pensa bem nisso. Agora, o que é interessante aqui na história é você arranjar uma coisa que especifique bem a situação. O holopensene, por exemplo, o mater pensene é isso. A mega gescon, a cláusula peta é bem claro, né? É difícil de dizer isso. O primo pensene, a inteligência suprema, é a causa primária. É isso aí. Agora, por exemplo, o paramicrochip, ele está na holomemória. Lá no fundo, o paramicrochip aqui está muito mais correto do que se eu tivesse colocado na genoterapia. Agora, o que é interessante nesses conceitos, isso aqui não é apenas um jogo de palavras, não. Do ponto de vista didático, isso ajuda demais a vocês pensarem em grande. Por causa da associação de ideias, que a pessoa, às vezes, você, se não está habituado com aquele tema, aquele assunto, você não vai ter a capacidade de entender isso. A neossinapsologia. Por agora ainda não dá. É a parasinapse, é aquele negócio, a parasinapsologia. É difícil. Agora, o que eu quero é o seguinte, pense bem nesse caso da identidade extra. Agora, o pior da história. A hora de você pensar bem sobre a identidade extra, procura quem é que já falou nisso. Hoje eu estava olhando lá uns livros que o Hernandes deu para a gente. Eu não sei se você está aí. É um monte de livro que tem ali. Parece que tem uns 500 livros, no mínimo, ou 300, não sei. Um monte. Sabe como é que é? Se você pegar lá, tem um monte de livros sobre esses assuntos assim. Que isso foi lá daquela livraria que eles tinham, a parte lá de sebo deles, etc. Se pegar aquela livraria de diversos idiomas que tem ali, que mexe com o processo de parapsiquismo,
Eu nunca li, todos eles, eu não achei um livro lá para eu ler, todos eu já tinha visto, até os alemães lá eu já tinha visto. Tem um monte de alemão também que outra pessoa levou. Ali não tem nenhum que fale identidade extra. Agora eu lembro, na época que o povo fazia aquele negócio, eu estudando, fazendo, comprando livro, aquela coisa toda, aquele negócio todo, e o povo falando para mim, você está perdendo tempo, você não vai achar nada disso. Uma das coisas que eu procurava são esses assuntos. Macossoma, identidade extra, nunca vi nada. Entende? Porque se eu arranjasse, já seria um trunfo. Eu já tinha onde assentar aquilo que eu ia afirmar. Então eu tive que deixar passar muito, explicar toda a situação, para falar da coisa nova, porque a Neo-Verpon era grande demais. Você entendeu? Não tem lógica? Por isso, agora eu já posso falar isso aqui, que vocês vão entender o que é o processo da identidade extra. Ninguém reclamou. Nós falamos, ninguém reclamou. Não é engraçado isso? Agora, tudo a gente tem que semear. E depois de semear, você tem que semear de novo, até fazer um pomar ou uma cultura para o negócio caminhar. Eu já estou na fase da cultura. Então tem muita coisa que hoje eu estou semeando, mas